Olá pessoal, então vamos à nossa segunda lista de exercícios sobre teoria de conjuntos, operações com conjuntos e conjuntos numéricos. O exercício 1 aqui diz o seguinte: sejam x pertence aos inteiros, tal que x está do 0 até o 11, né? O 0 não faz parte do conjunto e o 11 faz parte do conjunto, tá? E o conjunto B, onde x pertence a A. Então, o meu conjunto B vai depender dos elementos que eu colocar no conjunto A. Então, vamos, com muito cuidado, escrever os elementos do conjunto A, tá bom? Então, o conjunto A vai ser formado pelos elementos inteiros. O zero não está, então vou começar do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e termina no 11, porque o 11 faz parte do conjunto. Conjunto B, ele diz que o x pertence ao A, então só posso analisar esses números aqui, ok? Tal que o x mais 1, ou seja, o seu sucessor, também faça parte do conjunto A. Então, o primeiro elemento do conjunto A é 1. Eu posso colocar 1? Eu só poderia colocar o 1 se o sucessor do 1 fizer parte do conjunto A. Então dá para colocar 1, dá para colocar o 2, o 3, o 4, né, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Vamos lá, dá para colocar o 10. Se o sucessor dele estiver lá, também coloco. Dá para colocar o 11? Não dá para colocar o 11. Por quê? O x pertence a tal que o sucessor também pertence. O sucessor do 11, né, o 11 é o último elemento, então ele não tem sucessor. Então, meu conjunto B termina aqui. Tá bom? Aí, no caso, ele quer saber a interseção entre A e B. Como você pode observar, o B, né, está contido no conjunto A. Consequentemente, a interseção entre A e B será o próprio conjunto B. Então é só contar quantos elementos eu tenho aqui. Eu tenho 10 elementos. Ok, pessoal? Vamos à nossa próxima questão. Sejam os naturais, né, 0, 1, 2, 3, 4, e o conjunto A está o quê? X pertence aos naturais, onde 2x menos 8 é menor do que zero, menor ou igual que zero. E B, x pertence ao A, então depende dos elementos do conjunto A para poder determinar o conjunto B, tal que a raiz de x também pertence a A. Então eu vou usar os elementos de A, porque a sua raiz também pertence a A. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é determinar o conjunto A, ok? Para determinar o conjunto A, vamos ter que resolver esta pequena inequação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, não tem do outro. O procedimento é o mesmo de uma equação, tá? X menor ou igual que 4. Então, meu conjunto A terá todos os elementos que forem menores ou iguais a 4. Elementos naturais, tá? Lembrando que ele colocou o zero aqui como natural. Então, meu conjunto A vai ter os seguintes elementos. 0 é menor que 4, 1, 2, 3 e chego no 4. Bom, então esse é o meu conjunto A. E agora vamos analisar o conjunto B. O conjunto B, eu só vou usar os elementos do conjunto A, tal que a raiz desse número também pertence a A. Então, você analisa da seguinte forma: será que eu posso botar o zero? Eu só vou poder colocar o zero se a raiz de zero pertencer a A. Como a raiz de zero pertence a A, eu coloco aqui. Eu vou poder usar o número 1? Eu só vou poder usar o número 1 se a raiz de 1 pertencer a A. Como raiz de 1 é 1, 1 também vai ser colocado aqui. Eu vou poder usar o 2? Eu só vou poder usar o 2 se a raiz de 2 também pertencer a A. Só que a raiz de 2 não pertence a A. Vou poder usar o 3? Também não, porque a raiz de 3 não pertence a A. Eu vou poder usar o 4? A raiz de 4 é 2 e o 2 pertence a A. Então também vou poder usar o 4. Ok? Então os elementos do conjunto B seriam apenas os números 0, 1 e 4, ou seja, os quadrados perfeitos. Né? Aí ele quer saber qual é a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Novamente,
como estou trabalhando com uma interseção e o B está contido em A, né? Então vai ser o próprio conjunto B, 0, 1 e 4, letra C. Ok, pessoal? Vamos adiante. Próximo exercício diz assim, dados conjuntos naturais. Olha, note que nesse N aqui, ele tirou o 0, ele começou do 1, tá? Então ele está admitindo que os naturais começam no 1 e seguem-se. O conjunto X é tal que X pertence natural, ou seja, tem que ser um número natural, que eu vou usar aqui, né, para esse X, onde 20 dividido por X também é natural. E o conjunto Y, com Y também pertencente aos naturais, onde y sobre 5 também é um número natural, tá bom? Então, o número de elementos de x inter y é... Vamos lá, vamos interpretar o x. Pessoal, o x aqui, eu tenho que usar os números naturais, tal que essa divisão de 20 por x tem que dar um número natural, ou seja, ele está trabalhando aqui com os divisores de 20, tá bom? Quais são os divisores de 20, né? Quem é que eu posso colocar no lugar do x? Se eu colocar no lugar do x 1, 20 por 1 dá 20. Então, eu vou poder colocar aqui o número 1. Se eu colocar o número 2, 20 dividido por 2 dá 10. 2, né? Lembrando que eu estou colocando os divisores de 20, tá? O 3 não vai dar certo. O 4, 20 por 4 dá 5, então 4 funciona. O 5 também funciona, né? 20 por 5 dá 4. O 6 não vai funcionar, o 7, o 8, o 9. O próximo que vai funcionar será o 10. E o último que vai funcionar vai ser o 20. Bom, como eu disse, são os divisores naturais sem o zero de 10. De 20, desculpe. Vamos ao conjunto Y. O conjunto Y, né? Também o Y tem que ser um número natural, onde y dividido por 5 também seja um número natural. Isso aqui nada mais é do que ele está falando sobre os múltiplos de 5, tá? Então, o primeiro número que eu posso colocar aqui no lugar do y, que dá para dividir por 5, é o próprio 5, tá? Qual seria o próximo? O próximo vai ser o 10. 10 dividido por 5, 2. Qual vai ser o próximo? O próximo vai ser o 15, né? Como eu tinha falado para vocês, esse conjunto aqui, o 20, o 25, ele é infinito, ok? Pronto. E agora eu quero saber quanto é que dá a interseção entre esses dois conjuntos. Como eu consigo visualizar os seus números, então a interseção tem nos dois ao mesmo tempo. O que é que tem nos dois ao mesmo tempo? Temos o 5. Temos o 10. Opa, adiantei aqui. E temos o 20, tá? Então a resposta aqui vai ser o quê? 5, temos o 10 e temos o 20. Resposta certa, o número de elementos, letra B. Tranquilo? Vamos a mais uma questão. Essa questão aqui, IFCE, ano 2000.1, tá? Sejam os conjunto A, formado por 1 meio, 1 terço e 1 quarto. Conjunto B, formado por 3 meios, 4 terços e 5 quartos. C é uma fração A sobre B, onde A e B pertencem ao ar cartesiano B. O que seria o ar cartesiano B? Tá? Vamos dar uma explicaçãozinha sobre o que é um produto cartesiano. Um produto cartesiano aqui, o ar cartesiano B, a ideia é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que eu tenho um conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3. Tá? Não vou fazer muitos elementos, não. Não nós vamos nos estender muito nessa questão. O conjunto B formado pelos elementos 7 e 8. Tá? O A cartesiano B são todos os pares ordenados onde você vai pegar um elemento do conjunto A e um elemento do conjunto B. Tá? Então, nós temos aqui, se eu pegar o número 1, eu posso fazer par com 7, e eu posso pegar esse 1 e fazer par com 8. Ok? A mesma coisa com o 2, eu posso fazer o par do 2 com 7 e o par do 2 com 8. Isso aqui são os pares ordenados, é o produto cartesiano. Eu posso pegar o 3, fazer um par com 7. Eu posso pegar o 3 e fazer um par com 8.
Esses são todos os pares ordenados, né, o conjunto de pares ordenados que eu posso fazer usando os conjuntos A e B. Tá? A ideia é basicamente essa aqui. No caso no meu problema, eu teria que fazer todos esses pares ordenados com essas frações. Tá? Mas vamos continuar a leitura. Se K é o menor elemento de C, quanto é que vale K elevado a menos 1? Ou seja, ele quer, dos pares que eu vou formar aqui, o menor par, tá? Eu vou pegar esse menor par, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um par aqui do primeiro com o primeiro, tá? Então, o par ordenado aqui, seria o par ordenado primeiro x, ou no caso, primeiro A, depois o B, tá bom? Esse aqui é o meu par ordenado, ok? Ele quer que eu pegue esse par ordenado e escreva na forma de fração, onde o primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. E ele quer que eu divida isso aqui, denominadores iguais cancela, né? Isso aqui vai dar 1/3, tá? 1/3 seria o meu K, tá? Aí ele quer que eu pegue esse valor de K, isso aqui seria o meu K. E ele quer saber quanto é que é o inverso de K. O inverso de K é 3. Olha, que legal, deu essa resposta aqui deu item A. Mas será que esse aqui é o menor valor? Então, em tese, você teria que fazer todos os pares ordenados que você tem aqui, tá? E, professor, são muitos. É, realmente, são muitos. Então, vamos usar um pouquinho de raciocínio, tá? Pessoal, ele quer o menor, tá? Como é que eu encontro uma fração, essa fração seja a menor possível? É quando o numerador é o menor possível e o denominador é o maior possível, tá? Então eu quero encontrar uma fração, um A e um B, né? Eu quero encontrar o menor valor do A e o maior valor do B. No caso do item A, o menor, né? Nós sabemos que dessas frações aqui, a menor é 1/4, já que todos têm o mesmo numerador. O menor vai ser aquele que tem maior numerador. Então já sei que o meu A sobre B, que o meu A é 1/4, tá? O meu problema agora é descobrir quem é o meu maior B. Você poderia, a diferença deles aqui é sempre 1, né? Então você poderia ir fazer as divisões, ou você poderia deixá-los todos com o mesmo denominador, tá? Então, se eu deixar todos com o mesmo denominador, o denominador seria 12, o MMC aqui, certo? E aí eu vou descobrir os numeradores. 12 por 2 dá 6 vezes 3, 18. 12 por 3 dá 4 vezes 4, 16. 12 por 4 dá 3 vezes 5, 15. Então, o maior aqui é o primeiro, seria o 3 meios, certo? E aí eu efetuar a divisão de frações, onde eu vou repetir o primeiro e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Aqui daria 2 sobre 12. Simplificando, eu vou ter um sexto. Então, esse 1/6 seria o meu K, tá? O menor elemento. Só que ele quer o inverso de K. Então, o inverso de 1/6 é 6. Letra B. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, fração, se eu quero a menor fração possível, eu tenho que ter o menor numerador e o maior denominador. Analisando os itens, né? O menor numerador e o menor numerador, né? E o maior denominador. Certo? Vamos à próxima. Próxima questão, também falando em conjuntos, né? Lógico, o assunto aqui tudo é conjuntos. Então vamos lá. Essa questão foi de 2020.1. Algumas provas antigas que eu estava procurando questões desse assunto, tá? Então a questão 21 fala assim: o conjunto A é formado pelo vazio, né? São subconjunto do conjunto, o 0, o 1 e o 2. É correto afirmar que 1, 2, né, nessa forma aqui é subconjunto de A. Tá errado. Por quê? Porque o correto seria 1 tá entre chaves, tá? Se eu estou falando sobre conjuntos, eu tenho que ter uma chave externa que representa o conjunto e os elementos que estão dentro. Então, isso aqui é um elemento, tá? Eu poderia dizer que o vazio pertence ao conjunto A, tá? Isso aqui vai estar certo desse jeito porque eu estou vendo o elemento vazio aqui. Tudo bem? Eu poderia dizer que o 0 pertence ao conjunto A. Eu poderia dizer que o 1, nessa forma, pertence ao conjunto A.
eu poderia dizer que o 2, dessa forma que eu estou escrevendo aqui, pertence ao conjunto A. Se eu quiser fazer a relação entre conjuntos, aí o vazio dessa forma que eu vou poder escrever assim, tá? Está contido no conjunto A. O elemento 0, né, também está contido no conjunto A, porque eu estou falando com o subconjunto formado apenas pelo elemento 0. Para falar do 1, eu teria que colocar uma chave que é o dele e outra que é do conjunto. Tá? Minhas chaves são horríveis, pessoal. E o 2, a mesma coisa. Tá? Então, vamos... Opa, não devia nem ter apagado, agora é tarde. Vamos ver qual é o item certo, né? Então, não devia ter apagado. Esse aqui está errado, porque o símbolo correto aqui seria o símbolo de está contido, vocês viram ali. Esse aqui está incorreto pelo mesmo motivo de cima. Aqui em cima é para ser pertence, né? Então, o símbolo aqui era para ser pertence, está errado. E esse aqui, o elemento 1 pertence, é o único item correto, letra D. Certo? Questão, mais uma questão, 2001.1. Fala sobre números reais, analisar se algumas condições sobre os números são verdadeiras ou falsas dentro do conjunto dos números reais. Então, eu vou analisar aqui. Ele diz o seguinte: sendo A, B e C números reais, assinale a sentença verdadeira. Pessoal, quando vocês vão analisar um problema desse tipo, o ideal é que vocês procurem um número que dê errado, tá? Então, ele está dizendo que se A maior que B, isso implica que A ao quadrado também é maior que B ao quadrado. Basta você procurar um número que isso seja falso, que matou a questão. Você não vai procurar itens corretos, você vai procurar itens que deixam ele falso, tá? Como é que você faz isso? Muito simples. Eu vou testar o número 1 aqui. 1 é maior que menos 3. Não é isso? Agora, se eu elevar 1 ao quadrado, dá 1. Se eu elevar menos 3 ao quadrado, dá 9. Quem é maior é esse. Olha aqui. Furou. Letra A, falsa, tá? O item A está falso. Vamos analisar o B. O B diz o seguinte: se A ao quadrado mais B ao quadrado é sempre maior ou igual que A. A ideia é sempre escolher números. Você escolhe um número natural, escolhe um número inteiro e escolhe um número decimal, tá? Já que eu estou trabalhando dentro dos reais. Então você analisa geralmente dessa forma. Se você colocar o número 1, colocar um número natural e o B 2, tá? Então seria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado maior ou igual que 1, que é o A. No caso aqui daria 4 mais 1, 5. Raiz de 5 é maior ou igual que 1. Beleza, com número natural. Vamos testar agora com número negativo. Vou testar com menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado mais... Colocar outro negativo, menos 2 aqui. Vai fazer diferença, que vai ser elevado ao quadrado, né? Menos 1. A raiz quadrada aqui vai ficar 1 mais 4, vai continuar sendo 5. 5 é maior ou igual que menos 1. Isso é verdade também. Então já deu certo para... Não estou vendo dificuldade nesse aqui. Vou tentar agora o número decimal. Por exemplo, 0,1. Só que ele vai ao quadrado, né? Mais 0,2. Só que ele também vai ao quadrado. Maior ou igual que A. Se 0,1 ao quadrado das 0,01, 0,2 ao quadrado é 0,04. Somou isso aqui, dá 0,05, né? E a raiz quadrada disso vai ser maior do que 0,1, tá? Uma outra maneira de você pensar é como isso aqui está ao quadrado, sempre vai dar um número positivo. E sempre que eu somar um número a outro número positivo, o resultado aumenta. Então vai ser maior do que o original, já que eu vou ele sozinho, já cancelaria a raiz. Então esse número aqui obrigatoriamente vai ser sempre maior que esse. Essa aqui é a resposta certa. Vamos só analisar o outro item aqui, B. Se você multiplicar aqui por 1, vamos colocar 2 é maior do que 1. Se você multiplicar os dois membros por um número positivo, tipo por 2, fica 4 maior que 2. É verdadeiro. Agora, se em vez de você multiplicar por 2, você multiplicasse por menos 2, ia ficar menos 4. E aqui ia ficar menos 2. E aí trocaria. Então a letra B também é
falsa, né? Descobri facilmente. A letra C diz que se eu colocar C sobre A mais B é igual a C sobre A mais C sobre B. O que é fácil de provar que é falso, né? Se você criar 1 e aqui colocar 2 mais 3, colocar 1 sobre 2 mais 1 sobre 3, logicamente que esses dois números aqui não são iguais, tá? Então, um teste rápido, analisando os itens, você veria que o item correto é o item C. Ok, pessoal? Vamos adiante. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão. 2000.2, certo? A questão do IF, mas do vestibular, tá? Mas a ideia é simples. Considere os intervalos da reta real I, que vai do raiz de 5 menos 1 sobre 2, fechado, né? E raiz de 5 mais 1 sobre 2 também fechado. E J, que vai aberto do raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 fechado. Quanto a esses intervalos, é correto afirmar que, pessoal, vocês não têm que saber exatamente quanto é que é raiz de 5, né? Mas para esse problema aqui, dá para fazer uma simplificação. Raiz de 5, você pode dizer que é mais ou menos 2,2, tá? Só para ajudar nas contas. E que o raiz de 2, vocês sabem que é aproximadamente 1,4. Então, para o ponto I, eu posso dar a seguinte ideia, né? A raiz de 5 menos 1 sobre 2 iria dar 1 sobre 2, que é 0,6. E 2,2 mais 1 sobre 2 daria 3,2 sobre 2, que vai dar aproximadamente 1,6, tá? Sem muito preciosismo com esses valores. Então, esse intervalo I seria alguma coisa entre, né, bolinha fechada no 0,6, tá? Que é o valor aproximado, e bolinha fechada no 1,6. Esse aqui seria o intervalo correspondente ao conjunto I. Fazendo a mesma coisa para o conjunto J, tá? J aqui, eu tenho que pegar a raiz de 2, que é 1,4 dividir por 2, que dá 0,7. Então eu vou desenhar uma reta aqui. E aqui vai ser o canto do J. O 0,7 é um pouquinho depois do 0,6. Opa, a bolinha dele é aberta, tá? Aqui seria o 0,7. E ele fecha no 1,4, que também é um pouco antes do 1,6, que é só raiz de 2, né? Então, estaria aqui, tá? Bem, com esses dois conjuntos, vamos analisar. O I está contido em J? Não, né? Falso. O J está contido aí? Se você vê que o J está totalmente dentro do conjunto I. A letra certa seria a letra B, né? I e J são disjuntos, ou seja, não tem nada em comum, também é falso. E a letra D, a união entre os dois é intervalo aberto. A união entre os dois vai dar o intervalo I. Então, a resposta correta é a letra B. Ok, pessoal? Próxima questão, também bem interessante. Ele quer saber o menor número par não negativo e o maior ímpar não positivo. São respectivamente. Pessoal, se ele está falando em par não negativo, lembra aquelas frases, né? O que, é que são os não negativos? Vamos trabalhar aqui dentro dos inteiros. Os não negativos, né? Os não negativos são os positivos mais o zero. Então aqui começa do 0, 1, 2, 3, 4. Esses aqui são os não negativos. E os não positivos, são os negativos, incluindo o zero, tá? Não negativo, não positivo. Então vamos lá. A pergunta é: o menor dos menor par não negativo, o menor par não negativo é o zero, tá? Zero é par, tá? E o maior ímpar não positivo, o maior ímpar é menos 1. Menor tem que estar à esquerda e o maior à direita, né?
Então, a resposta que condiz com o meu enunciado aqui é a letra A. Certo, pessoal? Vamos mais uma questão do ano 2002.1. Sendo A um número real tal que menos 4 menor que menos 2A menor que 6. Então, qual é o valor de A? Né? Básico de equações simultâneas, o que é que você tem que fazer? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa equação simultânea da seguinte forma. Eu vou dividir todo mundo aqui por 2, tá bom? Ao dividir cada um desses aqui por 2, eu encontrarei menos 2 menor que menos A menor que 3, certo? Se eu multiplicar todos os termos por menos 1, eu ficarei com 2 maior que A maior que menos 3. Escrevendo em ordem crescente, né? Primeiro menos 3, olha que está aberto para o A. Ó. Então, o A aqui está fechado para o A, menor para o A, 2. Ou seja, o A está entre o menos 3 e o 2. Letra B. Certo, pessoal? Vamos ao próximo. Mais uma equação simultânea, 2003 agora. Vou usar a mesma linha de raciocínio, tá? Eu vou multiplicar todos os membros por 2. Quando eu multiplicar menos 5 por 2, vai dar menos 10. Quando eu multiplicar esta fração aqui por 2, né? Quando eu multiplicar por 2, vou cancelar o numerador aqui com o denominador. Então vai sobrar 4 menos 3x. E quando eu multiplicar 1 por 2, vai dar 2. Agora eu vou me livrar do 4, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou subtrair 4 desse, eu vou subtrair 4 aqui e vou subtrair 4 aqui. Eu somar menos 4, né? Ao fazer isso, aqui vai ficar 14 negativo. Esse menos 4 corta com mais 4, vai sobrar só o menos 3. E aqui vai sobrar menos 2. Vou dividir todo mundo por 3. Ok? Bem, como não dá para dividir, não dá uma divisão exata, né? Vai ficar menos 14 sobre 3. Aqui vai ficar menos x. E aqui vai ficar menos 2 terços. Eu não quero menos x, eu quero x. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu vou trocar os sinais. Aqui vai ficar 14 sobre 3. Aqui vai ficar maior x maior 2 terços. Escrevendo em ordem, vai ficar, de maneira correta, né? 2 terços menor que x menor que 14 sobre 3. Bem, 2 terços é 0,6666666. 14 dividido por 3 vai dar 4,6666666, não é isso? Pronto, então os meus valores estão entre 0,6 e 4,6. Os inteiros que satisfazem o x seriam 1, 2, 3 e 4. Porém, ele fala maiores do que 2. Então, se é maiores do que 2, sobrou só o 3 e o 4, que a soma é 7. Ok, pessoal? E 2005 pergunta qual desses conjuntos é unitário. Conjunto dos inteiros menores do que 1. Se eu fosse representar esse conjunto através de elementos, daria o menores do que 1, o 0, menos 1, menos 2. Então, esse conjunto não é unitário, né? X pertence aos inteiros, também está o que? X ao quadrado é maior do que zero. Né? Todo número inteiro elevado ao quadrado vai dar maior do que zero. Então, isso aqui seria todo o conjunto dos inteiros, tirando o zero. Tá? X ao quadrado pertencente aos reais, que dá 1. Esse conjunto será formado pelos números menos 1 e 1 se você resolver essa equação. Tá? Letra D. Números racionais, tal que eles era o número elevado ao quadrado de menor do que 2, tá? Bem, fazendo uma tentativa, quem ao quadrado dá menor do que 2, já que não dá para nomear todos os elementos, já que eu estou dentro dos números reais,
Se você pegar o 0 e elevar ao quadrado, ele vai dar menor do que 2. Então já é um elemento. Se você pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, vai dar menor do que 2. Já são dois elementos. Então esse aqui também está fora. Letra E diz que é um intervalo, o x vai estar entre o 2, né? 1 menor que 2x, menor que 4. Mesmo procedimento, dentro dos naturais, tá? Eu vou dividir simultaneamente por 2. Aqui dá 1/2, que eu vou escrever 0,5. Aqui vai dar x e aqui vai dar 2. O x tem que ser um inteiro entre o 0,5 e o 2. E o único número natural entre o 0,5 e o 2 é o número 1. O único conjunto unitário aqui é a letra E. Ok, pessoal? Questão 31. Temos aqui agora em 2009, tá? Na representação dos números reais por pontos nas linhas da linha reta, né, da unidade de comprimento está dividida em 3 partes iguais, como na figura abaixo. Então eu peguei a reta real, dividi entre dois inteiros, né? Ele dividiu em 3 pedaços, ó, 1, 2, 3. E aí ele quer saber qual o valor disso aqui, tá? Bem, eu coloquei nesse conteúdo, mas para testar a interpretação de vocês. Qual seria o valor de A, tá? O valor de A, o A, a parte inteira dele, né, é um número entre 1 e 2, tá? E como todos os pedaços foram divididos por 3, o A estaria em um dos 3 pedaços, certo? Aqui seria 1/3, e onde o A está, seriam 2/3. Então, a posição do A é 1 inteiro e 2/3. O número misto multiplica o denominador pela parte inteira e soma com o numerador. Isso aqui vai dar 5/3. A outra maneira de fazer isso é você contar desde o 0, né? Do 0 até onde o A está, você anda um pedaço, 2, 3, 4, 5. Então, o A está a 5 pedaços, né? 5 partes do inteiro, 5/3. Por que terços? Porque todos os pedaços foram divididos em 3, tá? Então, você conta quantos pedaços? De 3. 5/3. Mais rápido ainda. O B, a mesma ideia, tá? O B, eu vou contar do 0, ó, 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então, o B está menos 4, né, negativo, de 3. Pronto, esse é o valor do A, esse é o valor do B. O que é que ele quer que eu faça? Ele quer que eu some A mais B. Vamos ver quanto é que dá A mais B. A mais B. Isso aqui vai dar 1/3. E ele quer que eu faça A menos B. A menos com menos vai dar mais 4/3. Isso vai dar um total de 9/3. Eu não vou dividir, tá? Porque ele quer que eu faça o quociente entre esses dois números. Então ele quer que eu pegue A mais B e divida por A menos B. Só que A mais B é 1/3 e A menos B é 9/3, né? São 9/3. Cancelou os denominadores. A sobre A mais B sobre A menos B vai dar 1/9. Letra E. Bem, pessoal, estamos agora em 2010, questão 31, diz o seguinte: considere os conjuntos A, B e C. Tá, sabe-se que A inter B inter C tem um elemento, A inter B tem 5 elementos, A inter C tem 3 elementos e B inter C tem 4 elementos. Além disso, A diferença B união C, B diferença A união C e C diferença A união B não são vazios. É correto afirmar que, letra A união B inter C tem 8 elementos, B união C inter A tem 6 elementos, A união B inter, a união C inter B tem 7 elementos, a união B união C tem pelo menos 3 elementos, A inter B tem 4 elementos. O que é que eu vou fazer? Eu vou representar aqui os 3 conjuntos, tá bom? Ele disse que os 3 conjuntos, vou colocar uma cor que não tem aqui e vou fazer de preto, que a interseção entre os 3 tem um elemento. Nesse tipo de problema, a gente sempre começa da interseção máxima, né, que tem maior quantidade de elementos, que no caso é A inter B inter C. Então, ele disse que aqui tem um elemento, tá bom? A inter B tem 5. Ó. Essa região aqui tem 5 elementos.
Só que lembrando que eu já coloquei 1. Então faltam 4 elementos, tá bom? Então eu vou colocar 4 aqui. A união C tem 3 elementos. Onde é que fica a união C? A união C seria essa região aqui, ó. Ele diz que tem 3 elementos, só que eu já coloquei 1. Então faltam 2 elementos. E B inter C, né, que seria essa região aqui. Tá? Essa é a região B inter C. Tem 4 elementos, já coloquei 1, faltam 3. Ele diz que, além disso, há menos, né? Eu vou falar menos aqui, a diferença entre o conjunto A e B e união C, o que seria isso? Seria essa região aqui, tá? Ó. Seria essa região aqui, tá? Seria esta região aqui. É o que pertence somente ao A e não pertence ao B e o C. De maneira análoga, né? Essa aqui seria essa região aqui, tá? Essa outra região aqui, ó, seria isso aqui, tá? Seria esta região aqui, o que pertence só ao conjunto A e não pertence nem ao, né, pertence ao B e não pertence ao A união C. E essa outra região aqui seria essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui. Ele está me dizendo que esta parte tem essas partes, né? Não são vazias. Ele não está me dizendo quantos são, mas tem que não são vazias. Então, se não são vazias, tem pelo menos um, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um PM, né? Pelo menos um, pelo menos um, pelo menos um elemento. Não são vazios, tá? E agora vamos analisar o que ele está falando. A união B, o A união B seria esta parte aqui, tá? Eu tenho quantos elementos aqui? Eu tenho um aqui. Então, a união B, eu teria um elemento ali. Esse aqui dá mais 4. Mais 1, que seria esse aqui. Mais 2, mais 3. Mais 2, mais 3, mais 1. Isso aqui dá um total de... Então, vamos fazer a região que fica melhor, né? Do que fazer cada elemento. Eu vou descolorir isso aqui, tá? Vou descolorir isso aqui. Para não ficar tão. Então, a união B inter C, eu vou fazer pintando, ok? A união B, a união B, a união B seria tudo isso aqui. A união B, a união B, a união B, tá? Seria essa região toda aqui. Interseção com C, vou mudar de cor, interseção com C. A interseção seria essa região aqui. Quantos elementos eu tenho nesta região aqui? Eu tenho 3 mais 3, 6. Letra A está falsa, tá? Vamos apagar tudo que tem aqui e analisar o outro item. É assim mesmo, riscando, tá? Difícil apagar na prova. B união C. O que seria B união C? B união C seria unir o conjunto B. Ó, muito escuro, né? Esse azul, deixa eu pegar o mais clarinho. Seria o conjunto B. Certo? Seria essa parte aqui, ó. Tudo isso, união com C. Juntei esses dois conjuntos. Interseção com A. Quando eu fizer a interseção com A, o que também tem no A, ficaria essa região aqui. Certo? Essa região aqui tem 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Falou 6. Também está errado. Tá? A letra B também está errada. Vamos agora analisar a outra região. Letra C. A união C. A união C. O que seria a união C? Seria eu pegar o conjunto C e unir com o conjunto A. Né? Eu teria tudo isso aqui. Quando eu fizesse a interseção com B, né? Vocês viram que os três basicamente a mesma coisa. Quando eu fizesse a interseção com B, o B é isso aqui. Então eu ficaria com essa região aqui. Essa região tem 8 elementos. Aqui está dizendo 7. Furou também. Então, vamos analisar o próximo item. O próximo item diz que a união B e a união C tem pelo menos 3 elementos. O que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elementos aqui eu tenho todo. Então, contando aqui. Ó. Começando aqui, eu tenho 1. Tá? Tenho 1. Mais 3, 4. Mais 4, 8.
mais 2, 10. Então, só aqui eu tenho 10, tá? Nessa região aqui. E ele disse que os outros têm pelo menos 1. Então, nessa região aqui tem pelo menos 1, nessa região aqui tem pelo menos 1, e nessa região tem pelo menos 1. Então, eu tenho pelo menos mais 3. Ou seja, 10 com mais 3 dá 13. Tem pelo menos 13. Letra D. E analisando aqui a última, A inter B tem 4. A inter B seria essa região aqui, né? E essa região aqui não tem 4 elementos, essa região tem 5 elementos. Letra correta, letra B. Ok, pessoal? Vamos à próxima, sobre essa questão aqui de 2010, falando sobre os conjuntos numéricos, né? Sobre os conjuntos numéricos, é verdadeiro afirmar que, letra A, a soma de dois irracionais é sempre um número irracional. Faça assim, sempre procure um item que dá errado, tá? Eu vou pegar o número irracional raiz de 2 e somar com o irracional menos raiz de 2. Isso dá 0. E 0 é racional. Então, letra A está falsa, tá? A professor Moço pegou dois números que são opostos. O que é que tem? Ele disse que a soma de dois números quaisquer é sempre. Eu peguei um que não é, tá? Letra B. Todo número real tem um inverso também real, tá? Isso vale para todo mundo, tirando para o zero, né? O zero não tem inverso, tá? Então, falso. Letra C. Existem números inteiros cujo inverso também é inteiro. Existe. Número 1. Né? Qual é o inverso de 1? 1. Então, letra C. Deu certo, né? Letra D. A raiz quadrada de um número racional positivo é sempre um número racional. Não. Eu posso pegar a raiz de 2, que é racional, ou eu posso pegar o 2, que é racional, né? E tirar a raiz quadrada desse 2, e esse número não vai ser racional, vai ser irracional. Então, peguei um número bem simples. Letra E. A diferença... Agora é tudo falso, né? Menos a letra C. A diferença entre dois números naturais é sempre um número natural. Não. Se eu faço 2 menos 3, isso aqui dá menos 1. E menos 1 não é natural. Então, a letra correta é a letra C. Tá? Existem números, encontrei um número inteiro, tá? Que o seu inverso também é inteiro. Tá? Mas só tem ele, mas existe. Ok? Vamos ao próximo. Bem, pessoal, vamos mais uma questão. Ano 2012, questão número 31, diz assim: conjunto A, 01359, conjunto B é o conjunto 3579, e o conjunto X é X, pertencente aos naturais, tal que X é menor ou igual a 13. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, onde n, continuando aqui, é o conjunto dos números inteiros não negativos. Então, se ele está dizendo que o n é o conjunto dos números inteiros não negativos, ele está me dizendo que o n, né, é o conjunto dos 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, o conjunto dos números naturais com o 0, tá bom? O que é que nós iremos fazer? Nós iremos primeiro determinar o valor de x, né? Ele quer saber qual é o complementar de A união B em x, tá? Então, vamos primeiro determinar quais são os elementos do conjunto x. Ok? Então, o conjunto x é formado por todos os números naturais, incluindo o zero, né? Que são menores ou iguais a 13. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e fechamos no 13, né? Como tem o igual, o 13 vai entrar. Já o conjunto A união B vai ser, logicamente, a união, né, dos dois conjuntos. Colocando em ordem para ficar mais bonitinho, 0, 1, não tem 2, 3, não tem 4, 5, não tem 6, 7, não tem 8, 9. Fechou? Então, esse aqui é o conjunto A união B. O que é que eu quero? Eu quero complementar de A união B em X, ou seja, a diferença entre o conjunto X e o conjunto A união B. Ou, se você preferir, os elementos que pertencem apenas ao conjunto X. Então, vamos lá. Eu vou riscar os elementos que não vão fazer parte, tá? Como o zero tem nos dois conjuntos, o zero não vai fazer parte da diferença. O 1 tem nos dois conjuntos, o 1 também está fora.
O 2 só tem no conjunto A. O 3 está nos dois. O 4 só tem no A. O 5 está nos dois. O 6, vou riscar o 7. O 8 não. O 9 eu risco e continua. Então, meu conjunto, diferença entre o conjunto X e a união B, serão os elementos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 e chegamos no 13. A letra que parece mais com esse conjunto, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, é a letra C. Ok, pessoal? Vamos, letra C, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui direitinho. C mesmo, né? Vamos adiante. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal, curtam o vídeo e até mais.